Em um passado não tão distante assim, só existia um nome quando o assunto era cinema: a Marvel Studios. Os filmes que carregavam esse selo criaram um universo cinematográfico como nunca visto antes e moviam multidões de pessoas para salas de cinema. Só que o tempo passou e algumas coisas mudaram. Nos últimos 2-3 anos, o interesse do público por filmes de super-herói deu uma caída, o que fez com que o estúdio ligasse um alerta vermelho. Só para você ter ideia do que a gente está falando, todo ano a Marvel reúne os seus chefões e executivos para um retiro anual. Funciona como um confra da firma, da Marvel. E todo ano o clima é de festa, de comemoração, todo mundo confiante com o nariz lá em cima, celebrando as conquistas da empresa. Mas nesse ano algumas coisas mudaram e de acordo com a Variety, o confra da firma da Marvel de 2023 foi em clima de enterro. É aquele meme, essa festa virou um enterro. Porque depois de anos e anos ditando o que era a regra da indústria, agora existe um grande ponto de interrogação sobre o futuro do estúdio. Quer saber como começou essa fase conturbada da Marvel? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te explicar a crise no MCU, que é o universo responsável por trazer franquias enormes pra gente, como Vingadores e Homem-Aranha. E enquanto a Marvel tá tentando restabelecer o seu império, eu, Fefo Caires, tô tentando construir o meu. E esse é o Fefoverso, nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre filmes, séries, celebridades, fofocas de Hollywood, divas pop e tudo que habita a minha cabecinha. Então me ajuda nessa construção. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, deixa um like, um comentário pra engajar com o vídeo, manda pros seus amigos que também vão se interessar sobre esse assunto. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Eu sou Fefo Caires em todos os lugares. Lembra que isso rima e bora! A gente sabe que adaptações de histórias em quadrinhos sempre existiram, mas é inegável que a partir dos anos 2000, esse tipo de produção começou a ganhar ainda mais destaque, o que arregalou os olhos dos investidores que viram aí uma oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro. Com isso, cada vez mais personagens saíram dos quadrinhos e passaram a ganhar séries de TV, jogos, action figures e, o principal, passaram a ter os seus próprios filmes. E embora essa informação seja meio que senso comum, quando a gente coloca na ponta do lápis fica ainda mais assustador. Você sabia que nos últimos 30 anos, metade de todo o dinheiro que circulou em Hollywood veio dos filmes de ação e de aventura, principais gêneros onde estão colocados os filmes de herói. E esse universo estava tão em alta nos últimos anos que impulsionou até um antagonista, o universo dos anti-heróis. E esse subgênero, que é representado muito bem por The Boys, Deadpool, Invencível, Esquadrão Suicida, busca ir numa direção contrária. Ele satiriza os clichês utilizados em longa-metragens de heróis. E por alguns anos, tudo estava indo muito bem, obrigado. Porque mesmo com esses filmes custando muito dinheiro, estúdios como a Marvel investiam sem piedade, porque eles sabiam que o retorno ia ser maior ainda. Os efeitos visuais grandiosos, o elenco formado por atores A-list de Hollywood e a divulgação pesadíssima acabaram se tornando características marcantes das produções da Marvel. Mas o que acontece quando essa fórmula começa a ficar saturada e o retorno financeiro dos filmes cada vez menor? Essa é a pergunta que está tirando o sono da Marvel nos últimos anos. Os filmes mais recentes têm dificuldade para atrair um grande público, além de sofrerem com opiniões negativas da crítica especializada. Por coincidência ou não, esses problemas se tornaram mais frequentes depois do início da quarta fase do MCU, marcada pela estreia de WandaVision no Disney+. O objetivo dessa fase era introduzir novos personagens, que não foram bem aceitos. Os mais críticos dizem até que falta carisma nesses novos rostos do estúdio, mas vamos combinar também que é difícil competir com uma galera que foi tão icônica e que marcou uma geração, como o Robert Downey Jr., Chris Evans ou o Chris Hemsworth. E, diga-se de passagem, nenhum desses três ainda tem vínculo com o estúdio. E essa fase foi marcada por uma onda de produções em sequência, o que sobrecarregou não só o público, mas o time de pós-produção da empresa também, o que fez com que a gente fosse apresentado a um CGI de qualidade bem questionável. Isso porque a Marvel estreou quase 20 produções diferentes em menos de 2 anos,
o que causou uma grande confusão em todo mundo. E de acordo com a Variety, a partir da pandemia, o plano da Marvel era ter pelo menos um nome em cartaz o tempo todo. Se não fosse no cinema, tinha alguma coisa no Disney Plus, mas ia ter uma produção da Marvel rodando. E um dos problemas é que a maioria dos lançamentos precisava de um conhecimento prévio do espectador. Então, para você entender essa série exclusiva da Disney Plus, você precisa ter visto 2 filmes, um spin-off, um especial, ter lido não sei o que, virou meio que um esquema de pirâmide. E era tanto conteúdo novo sendo disparado pro público que muitos deles perderam o impacto. Por exemplo, dá pra imaginar que a Marvel gastou 25 milhões de dólares por episódio de She-Hulk? É o mesmo custo da última temporada de Game of Thrones. E essa sede do estúdio em lançar cada vez mais título fez com que todo mundo se descabelasse tentando fazer as coisas serem entregues a tempo. Só pra gente continuar no exemplo de She-Hulk, durante a série, lá pelo 8º episódio, a protagonista teria um flashback de como ela se transformou na She-Hulk. E é um flashback que usaria muito efeito especial. Durante a produção da série, o estúdio decidiu que fazia mais sentido colocar esse flashback no primeiro episódio, para mostrar desde o começo como ela se transformou na She-Hulk. Conclusão, os funcionários de direitos especiais da Marvel tiveram que adiantar uma coisa que ia acontecer só lá na frente para acontecer agora já no primeiro episódio. E aí o resultado todo mundo viu, efeitos de qualidade bem duvidosa. E só pra gente se aprofundar nessa discussão e você entender como uma crise de organização acabou virando uma crise profissional trabalhista, a equipe que trabalha nos efeitos visuais da Marvel precisou criar um sindicato nesses últimos anos, porque eles estavam com 14 horas de trabalho por dia, prazos insanos, porque a Marvel ficava trocando o lançamento, uma coisa que era pra acontecer no final da série ia acontecer no primeiro. A Marvel adiantou o lançamento do filme mais recente do Homem-Formiga em meses e meses, o que fez com que a galera tivesse que terminar os efeitos visuais em cima da hora. E aí pensa que você tem 20 trabalhos pra entregar, e esses trabalhos são projetos bilionários que precisam de muitos efeitos visuais. Qual a chance disso dar certo, a menos que você contrate todos os profissionais da área que existem no mundo inteiro? Enfim, como se já não bastasse todo esse caos que estava rolando no estúdio, a Marvel ainda precisou lidar com o boicote de uma parcela do público depois que o estúdio começou a investir em mais diversidade na escalação do elenco das suas produções. Você sabe que existe um tipo de público que não aceita bem um filme de herói que é protagonizado por uma mulher ou por uma pessoa não branca. Infelizmente, existe. E matando um leão por dia, o estúdio tentou seguir em frente e estava até otimista para o início da 5ª fase do MCU, até que surgiu uma nova polêmica que tem nome e sobrenome: Jonathan Majors. O Jonathan dá vida ao Kang o Conquistador, e de uma forma bem resumida, esse personagem seria para a nova geração o que o Thanos foi para a última. Ele é um dos vilões mais poderosos de todo o universo, e ele tem a habilidade de voltar para o passado, é um mega rolê e ele ia colocar todo o multiverso em xeque. E os próximos lançamentos da Marvel acabavam se conectando com a história do Kang. Mas tem um problema aí. A imagem do Jonathan Majors está extremamente manchada porque ele foi acusado de violência doméstica contra uma ex-namorada. Inclusive, ele chegou a ser preso em março e solto logo depois. O Jonathan Majors diz que é inocente e que essa é uma acusação falsa, mas, ainda de acordo com a Variety, o medo da possibilidade dele ser condenado tá fazendo a Marvel perder a cabeça. E diante de um assunto tão sério assim, existe uma pressão por um pronunciamento da empresa que já tá tentando recalcular a rota. Agora, a Marvel estuda substituir o Kang pelo Doutor Destino. Só que assim, gente, péssimo timing, nada tá ajudando o estúdio. A greve dos roteiristas impediu que qualquer mudança fosse feita nas histórias da Marvel pelos últimos meses. Ainda segundo a Variety, existe a possibilidade do Jonathan Majors ser substituído, mas até agora não houve nenhum pronunciamento e assim, a gente só consegue imaginar o desespero do estúdio. Outro fator que tem prejudicado as produções da Marvel é a falta de inovação na narrativa. O MCU já tá na fase 5 e ainda existe uma resistência em mudar um pouco o formato das produções.
Isso tem feito até com que filmes de super-herói carreguem uma imagem meio negativa na indústria. O cineasta Martin Scorsese, que dirigiu O Lobo de Wall Street, já chegou a dizer que os filmes da Marvel não são cinema. E ele chegou a comparar os títulos a parques de diversão. Depois ele até fez uma errata, disse que ele não falou isso com um sentido negativo e que realmente os filmes da Marvel não eram pra ele. Mas também corre uma piada por Hollywood dizendo que se você aceita fazer um filme da Marvel, Hollywood acha que você morreu. Inclusive, um dos conselhos que o Leonardo DiCaprio deu pro Timothée Chalamet foi que ele deveria ficar distante dessas produções. Meio que em Hollywood você entrar nesse mundo dos super-heróis equivale a você fazer uma série da Record. Tipo assim, caramba, cadê aquela atriz que era sempre nomeada ao Oscar? Não vejo ela há tanto tempo. Ah, ela tá fazendo 5 filmes da Marvel. É tipo isso. Enfim, seguindo em frente, o estúdio tá prestes a lançar As Marvels, filme que já foi adiado algumas vezes e que tá com as expectativas baixas. A previsão da bilheteria de estreia é de 75 milhões de dólares e para você ter uma noção, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura arrecadou mais que o dobro disso no primeiro final de semana. E colocando o pezinho para fora da Marvel, essa expectativa vem agora depois que The Flash também teve uma recepção muito baixa do público, então como fica a perspectiva de futuro para filmes de super-herói? Mas tá, vamos colocar o pé no chão, vamos ser honesto e analisar que ainda há uma chance de esperança para Marvel. O estúdio percebeu que o público recebeu de uma forma muito positiva o volume 3 de Guardiões da Galáxia. E não só isso, mas o Homem-Aranha também tá numa sequência de acertos, então vamos focar no que tá dando certo. A Marvel tá com interesse em investir em produções como X-Men, Quarteto Fantástico e o novo Deadpool que já tá com hype lá em cima. Vale lembrar que a Marvel adquiriu a Fox em 2019, o que aumentou em muito as possibilidades da empresa. Agora existe um catálogo muito maior de grupos paralelos aos já consagrados Vingadores e isso pode ajudar muito na recuperação da empresa. Isso, claro, se a gente conseguir superar essa fórmula que ficou vista como ultrapassada, ainda que tenha dado muito certo por muitos anos, mas que já não se comunica mais da mesma forma com o público atualmente. E se isso também não funcionar, talvez o estúdio tenha mais uma carta nas mãos. Circulam rumores de que começaram algumas negociações para trazer personagens clássicos dos Vingadores de volta às telonas. O objetivo disso seria trazer nomes como o Robert Downey Jr. ou a Scarlett Johansson de volta para o universo. E mesmo que isso custe reviver personagens que já morreram, a Marvel estaria disposta a fazer isso acontecer. Claro que desembolsando um valor generoso também. E aí, você acha que a Marvel vai conseguir dar a volta por cima? Ou essa onda de filmes de super-herói já passou e quem surfou nela surfou, quem não surfou mais vai se afogar? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu sou o Fefo e esse foi o Fefoverso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, manda para um amigo, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye!